Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. O Senhor nos conduz aqui agora. Vamos abrir 1 Coríntios. Só relembrar aí o versículo que temos usado para a nossa meditação nesses dias, que nos provocou essa meditação. Primeiro capítulo de 1 Coríntios, versículo 4. 1 Coríntios 1, 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Este é o terceiro domingo que tem trazido essa meditação para os irmãos, para as irmãs. No primeiro domingo, eu falei sobre aquela distância, que nós estávamos de Deus. Falamos sobre a lei, que não podia, de maneira nenhuma, nos aproximar de Deus, mas apenas nos mostrava a nossa distância, a distância que nós estávamos de Deus por causa do caráter, da santidade, da pureza de Deus. Então tínhamos diante de nós um problema grave, um problema do ponto de vista humano sem solução. No domingo passado, eu trouxe essa meditação sobre o Cordeiro de Deus, a graça de Deus encarnada, como Deus, um Deus que agiu durante toda a história da humanidade com graça, e é a pretensão de Deus. Deus não pretende tratar de outra maneira com o ser humano, porque não há outra forma. Como é que Deus ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo e ele demonstrou e ele trouxe essa graça, para que nós fôssemos conectados com Deus e pudéssemos ter uma vida consagrada, uma vida de serviço, uma vida próxima de Deus. Então, esses dois aspectos, eles precisam ficar em mente para nós, então, falarmos como, usando a situação dos coríntios, falarmos como é que nós, então, precisamos viver baseados, a nossa vida baseada, a nossa vida sobre, esse fundamento sólido da graça de Deus, que é a graça. De Deus, que é a graça. Então Deus ele planejou desde a eternidade fazer com que a humanidade se voltasse para Ele através do seu Filho, num ato de graça, uma graça poderosa que nos conecta a Deus e que também nos faz, nessa conexão, sermos pessoas em quem o próprio Espírito de Deus pode trabalhar para que possamos servir a Deus. Gostaria que os irmãos nós começássemos hoje a nossa meditação, abrindo juntos a palavra de Deus, voltando aí, já abrimos aí em Coríntios, mas voltando um pouco aí nos evangelhos, nós vamos para o Evangelho de João. Capítulo 10, João, capítulo 10. A partir do versículo 8. O foco aqui para nós, o versículo que nós vamos começar a meditar é o 10. Mas eu gostaria de ler a partir do versículo 8, que diz assim, João 10, a partir do versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Senhor, nessa manhã nós queremos glorificar o Teu nome mais uma vez.
Queremos te agradecer pela tua fidelidade, Senhor, abrindo a tua palavra para nós. Senhor, enquanto partíamos o pão, nessa lembrança bendita que temos, Senhor, da salvação eterna que o Senhor nos deu. Não só a salvação, Senhor, futura, mas a salvação também nos dias de hoje, Senhor, no nosso presente. Queremos mencionar isso nessa manhã, Senhor. Como a tua graça, Senhor, ela é poderosa e suficiente para nós, Senhor. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Senhor, nossas palavras são limitadas, nossa mente é limitada, Senhor, todos os nossos gestos são limitados, mas o Senhor é poderoso, Senhor, para nos tomar, Senhor, como vasos de barro, Senhor. Senhor, tomar a minha vida, Senhor. Senhor, a vida dos irmãos e das irmãs, Senhor. Senhor, de fazer uma grande obra, Senhor, de, Senhor, iluminação, Senhor, para que possamos continuar, Senhor, andando nessa terra da maneira que é conveniente a Ti, como filhos de Deus, como cidadãos celestiais, Senhor. Por isso, rogamos a Ti, Senhor, ilumina-nos nessa manhã, Senhor. Como já temos orado, como já foi falado aqui, Senhor, traz luz, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Senhor, nos revela Jesus Cristo mais uma vez, Senhor. Um pouco mais dessa pessoa poderosa e bendita, Senhor, para que possamos ser tocados, Senhor. Senhor, lançados ao chão, Senhor. Nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Senhor, e podemos, Senhor, ser levantados, Senhor. Senhor, e andarmos de acordo com a tua, Senhor, com os teus propósitos, com a tua vontade nessa terra. Rogamos a Ti, Senhor, nesse curto espaço de tempo que temos, para que o Senhor faça um milagre entre nós, Senhor. E a tua palavra penetre nos nossos corações e nos transforme. Para a glória, louvor e honra do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de João, aqui no Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele deixa claro para nós, ele fala para nós que o fato dele ter vindo a essa terra é para que nós verdadeiramente tivéssemos vida e vida com abundância. Então, uma vida, cristãos miseráveis que andam como se a vida cristã fosse um fardo, não é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não significa uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem lutas, absolutamente. É uma vida com muitos problemas, com muitas dificuldades, com muitas lutas, mas com abundância. Abundância da vida de Deus. Isso faz toda a diferença. Se nós olharmos para a vida do Senhor Jesus, nos relatos dos evangelhos, não existe na história da humanidade uma pessoa que sofreu tanto quanto o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia, o Senhor Jesus conhecia qual era o propósito e o padrão de Deus. E ele vivia nesse propósito e nesse padrão. E enquanto ele vivia nesse propósito e nesse padrão, ele via ao seu redor um rio que corria do lado oposto, né? Vidas que foram afetadas pelo pecado, que estavam fazendo exatamente o oposto do que deveria ser feito. Isso trazia sofrimento para o Senhor Jesus. Quando ele chega diante de Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha faz com os pintinhos e vocês não quiseram. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele chora. O Senhor Jesus, ele sofre na morte de Lázaro, ainda que ele soubesse que ele iria ressuscitar Lázaro. Mas por quê? Porque ele sabia dos efeitos, os efeitos que o pecado havia causado na vida do homem. Todos nós, enquanto vivemos nessa vida, se vivemos essa vida baseados na vida de Cristo, no seu poder e na sua suficiência, na sua graça, nós também iremos sofrer ao ver o estado caótico em que as nossas almas foram lançadas e todas as almas das pessoas desse mundo. Como as pessoas desse mundo estão perdidas. O Senhor Jesus, ele vai para a cruz, né, e não há relato de alguém que tenha sofrido uma morte tão violenta como a que o Senhor Jesus sofreu, né, a ponto dos ele derramar as suas entranhas, a ponto dele ter o seu coração ali, como, né, alguns dizem, destruído completamente para sair água e sair sangue. Né? Então, o Senhor Jesus, ele vive essa vida, mas o Senhor Jesus vive essa vida de forma abundante. Dele sai poder, dele sai graça.
É o que o Senhor Jesus tentou falar para a mulher ali, aquela mulher que estava ali, né, lá no próprio Evangelho de João, a mulher samaritana, quando o Senhor fala com ela, olha, você, se crer em mim, o que vai acontecer com você é que esse rio de águas vivas vai correr do seu interior. Você não vai precisar de coisas externas mais, porque de dentro de você corre uma alegria, um rio, um gozo, uma vida inesgotável. Eu não imagino que aquela mulher ela parou de ter problema nas suas vidas depois que ela se encontrou com o Senhor Jesus. Mas eu imagino que aquela mulher ela viveu uma vida diferente, um outro tipo de vida. Assim como nós vemos nos relatos das vidas dos discípulos do Senhor Jesus. Como são pessoas que depois eles passaram a viver uma vida com uma abundância, né, de graça, de poder, que são característicos da vida de Cristo em nós. Deus não nos deu uma vida, Deus não nos deu um Espírito Santo para que nós tenhamos uma vida miserável. Deus nos deu o seu Espírito Santo através da morte do nosso Senhor Jesus e da sua ressurreição para que tenhamos vida e vida em abundância. Isso é graça, irmãos. Isto é graça. Isso significa a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque você e eu sabemos o que somos. Porque nós sabemos o que a humanidade se tornou, que ela se transformou após a rebelião lá no jardim. Nós sabemos o que aconteceu conosco. Nós sabemos a distância que nós tivemos de Deus. Nós sabíamos que nós estávamos separados de Deus e ficaríamos por toda a eternidade. Mas agora, por causa de Jesus Cristo, nós estamos numa posição, como foi orado aqui nessa manhã. Nós não merecíamos estar aqui nessa posição. Nós não merecíamos estar nesse tipo de vida. O que nós merecíamos é estar perdidos dos nossos delitos e pecados, mortos, com o nosso destino sendo o inferno por toda a eternidade. O Senhor se manifestou para nos dar vida e vida em abundância. Então guardem isso e orem a Deus e peçam a Deus, como eu tenho pedido a Deus, como eu peço ao Senhor, que Ele me revele essa verdade. O que é ter uma vida em abundância? O que é experimentar uma vida abundante, mesmo no meio de tantas situações que nos cercam no dia a dia? Fomos lançados numa situação de caos, numa situação de miséria. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não nos oferece coisas boas que nos satisfaçam por toda a eternidade, coisas que nos alegram para sempre. Esse mundo não tem o poder de nos oferecer coisas boas que vão definitivamente mudar a nossa vida. Só Deus pode fazer isso. E Ele fez na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, eu gostaria que os irmãos e as irmãs pensassem a respeito disso quando iniciamos essa meditação sobre como essa graça de Deus ela opera nas nossas vidas e como ela deveria ou como ela deverá operar nas nossas vidas. É assim. É assim. Para que você e eu vivamos uma vida acima das circunstâncias, acima dos pecados, acima dos problemas dessa vida. Não os enfrentando, mas os enfrentando de uma maneira diferente. A graça é suficiente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não disse, o Senhor não disse para Paulo, ok, você está batendo na minha porta pela terceira vez e está me pedindo para livrar. Tudo bem. Eu vou então te dar uma força extra. Eu vou tirar essa tentação, eu vou te livrar desse problema. Eu vou te dar um poder que você vai enfrentar esse problema, que você vai ver como que maravilha que vai ser. Então o Senhor fala para ele, Paulo, a minha graça te basta. Você continuará tendo esse problema, você continuará enfrentando dificuldades, mas saiba que a minha graça é suficiente para você nessa dificuldade. A minha graça é suficiente para você passar por essa dificuldade, por esse problema. Eu não vou te livrar do problema, mas eu vou te dar graça que vai fazer com que você passe pelos problemas, pelas dificuldades. Alguns problemas desaparecem. Algumas situações elas somem. Algumas situações elas permanecem. Porque como seres humanos, nós até o fim da nossa existência nessa terra, nós teremos que lidar com esses efeitos do pecado
na nossa vida. É o velho homem. O velho homem que vai tentando o tempo todo tomar o controle das nossas vidas. Aí, nessa batalha, né, do espírito contra a carne, essa batalha do espírito contra essas coisas, nós precisamos, pela graça de Deus, então permitir que o espírito ele vença essas adversidades, ele nos faça passar sobre elas o que é a graça de Deus. A graça de Deus, nós podemos ver, e nós vamos ver aqui, para falar sobre esse assunto da graça de Deus, nós precisaríamos de muito mais tempo. Muito mais do que 3 domingos. Muito mais do que 1 hora num domingo. Nós vamos abordar aqui, né, de uma maneira, dando foco, né, numa perspectiva apenas, que é que eu gostaria de trazer para os irmãos. A graça, ela teria, então, 2 funções, vamos colocar assim, nessa perspectiva, né? A primeira delas, irmãos, é que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para nos reconectar com Deus. A graça, ela tem essa função, de nos levar de volta para Deus, de nos tirar de uma situação de perdição e de separação que nós estávamos, para nos reconectar com Deus. Então a graça, ela quer trazer de novo para nós uma situação que, no ponto de vista de Deus, é absolutamente normal. Os homens conectados com Deus. Era isso que deveria ter acontecido lá no jardim. O homem deveria ter se conectado com Deus ao comer da árvore da vida. Ele se desconectou ao comer da árvore do conhecimento. O Senhor Jesus, que é a vida, que é a árvore da vida, como esse tipo da árvore da vida é um tipo de Cristo. O Senhor Jesus, ele é, de fato, né, a realidade, a vida, o pão do qual nós comemos e nós temos vida e nós nos reconectamos a Deus. Ele é essa pessoa que nos reconecta com Deus. Então a graça, a primeira coisa que ela vai fazer é isso. E é interessante porque eu sei que, né, há uma perspectiva aqui, o Senhor falando para o seu povo, os judeus, mas com certeza nós estamos dentro dessa realidade. Se os irmãos abrirem em Jeremias, e é interessante porque essa porção, é isso que Deus vai falar aqui, isso está em 3 momentos diferentes da palavra de Deus, né? O escritor de Hebreus vai usar 2 vezes, vai mencionar isso 2 vezes, né, na sua carta, o que está escrito aqui em Jeremias, no capítulo 31, a partir do versículo 31. Estou falando dessa primeira função, entre aspas, da graça para as nossas vidas. Então, o escritor de Hebreus, o Jeremias, ele diz o seguinte, o escritor de Hebreus depois vai dizer as mesmas coisas. Eis que dia 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Se você vai lá para Hebreus capítulo 8, o escritor de Hebreus, ele está falando aqui do sumo sacerdote. Ele começa falando, ora, o versículo que eu li essa manhã, nós oramos, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal,
que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. No capítulo 8 de Hebreus começa falando isso. Ele vai então falar sobre esse sumo sacerdote. Aí, quando ele chega lá na frente, no versículo 10, no versículo 8 diz assim, 8, Hebreus 8, versículo 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Aí ele fala: Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Ele está falando isso no contexto em que está falando sobre o sumo sacerdote, sobre o sacerdócio. E aí no capítulo 10 ele repete, né, depois os irmãos leiam, só para a gente ganhar tempo, no capítulo 10, do versículo 14 até o versículo 18, ele também vai falando, ele começa a falar de novo do sumo sacerdote, do sacerdote, o Senhor Jesus, e ele então vai falar a mesma coisa. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando, irmãos? Esse é o primeiro ponto, irmãos. Essa conexão ou essa reconexão foi perdida lá em Adão, com Adão e Eva, ela acontece em Cristo de uma maneira ainda muito mais maravilhosa e da maneira como Deus planejou. O Senhor agora, ele não depende de coisas externas para nos reconectar com Ele. Pensem sobre isso. O Senhor, ele não dependeu de coisas externas para que você e eu tivéssemos pudéssemos ver essa salvação. Ele agiu dentro de nós com o seu Espírito Santo. O Senhor, ele abre os nossos olhos para que nós compreendamos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Ele nos mostra o nosso estado de falência, ele nos mostra o nosso estado de perdição, mas ele não nos deixa perdidos nisso. Ele nos mostra o seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. E a partir do momento em que nós vamos ver isso num exemplo que eu vou dar aqui para os irmãos depois, a partir do momento em que os seus olhos são abertos, você imediatamente entende e sabe o que tem que fazer. Um dia você e eu ouvimos a pregação do Evangelho. E quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo abriu os nossos olhos e nos mostrou o nosso estado lastimável e nos mostrou que havia um Salvador eficaz, que nos convinha, alguém que iria resolver o nosso problema. Ao crermos no Senhor Jesus, então, essa lei moral, isso que nós precisamos fazer, não pela nossa própria força, é colocado dentro do nosso coração. Agora, não uma lei escrita em pedras, né? Não um registro, né? Como falei na semana passada, nessas 2 últimas semanas, não apenas um registro externo dizendo faça isso, não faça aquilo outro. Agora há um poder, há alguma coisa dentro de nós que diz isso aqui você tem que fazer, isso você não tem que fazer. Mais do que isso, há alguém dentro de nós que diz: se você ouvir a Deus e você obedecer a Deus, pela graça, tudo é pela graça, você tem como o Senhor Jesus mesmo diz, né? Um paracletos, né? Você tem alguém que te ajuda, que te faz servir a Deus dentro de você. Essa é a primeira função, entre aspas, repito, né? Da graça de Deus para nós. Fomos reconectados com Deus e Deus colocou nos nossos corações a sua lei. Deus nos fala pelo seu Espírito Santo que habita em nós o que é certo e o que é errado.
que nós precisamos fazer e o que nós não podemos fazer. E Deus nos dá graça e poder do seu próprio Espírito Santo, que está em nós, essa pessoa bendita é uma pessoa para que nós possamos andar da maneira que lhe agrada. A outra função é exatamente essa, né? É um complemento. Nós agora então podemos andar de uma maneira que agrada a Deus. Falei isso para os irmãos e para as irmãs na semana passada, acho que eu falei isso na outra semana também. O altíssimo padrão descrito ali em Mateus, no chamado Sermão do Monte, né, nos assusta. O padrão celestial de uma pessoa que deve ser um cidadão celestial é alto. O padrão é alto, é elevado, foge às nossas competências e às nossas condições. Quem de nós pode dizer, eu faço tudo isso? Eu sou a pessoa que consigo fazer tudo que está escrito no Sermão do Monte. Eu consigo andar daquela maneira, a não ser o Senhor Jesus. Nenhum de nós consegue. Mas aí, irmãos, essa também é a função da graça de Deus. É através dessa graça bendita de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, do Espírito Santo que habita em nós, que nós agora andamos desta maneira como está descrito. Nós não somos mais como todos os homens, como todas as mulheres desse mundo, ou não deveríamos ser. Porque em nós habita o poder de Deus. Porque em nós habita a vida de Deus. Deus habita em nós. O Espírito Santo está aqui conosco 24 horas por dia. Todo dia. Todos os dias das nossas vidas nós temos esse companheiro bendito, maravilhoso, esse Senhor que veio enviado pelo nosso Senhor Jesus para nos levar até Ele, para nos guiar para dentro de toda a verdade. Quando você o obedece, você passa por cima das coisas, você anda de maneira santa. Quando você vacila, Ele também é essa pessoa que te leva de volta ao caminho e te coloca de volta nos trilhos. Então, a graça de Deus, como eu falei para os irmãos, ela não nos serve apenas para que a gente não peque mais. Então, quando eu pequei, a graça de Deus não existe mais na minha vida, não. Quando eu peco por um acidente, não porque eu vivo no pecado, por um acidente, a graça de Deus permanece sobre a minha vida. Nenhum de nós aqui está isento. Os irmãos me corrijam depois se eu estiver falando uma heresia. Nenhum de nós aqui está isento para o resto da vida de pecar. Nenhum de nós. Todos nós fomos chamados para viver uma vida em que nós não corremos mais atrás do pecado. Mas todos nós podemos ter um acidente de percurso. E teremos. Mas a graça de Deus, irmãos, ela não cessa, ela não termina, ela não para quando você tropeça, quando você cai. É óbvio, o pecado, ele traz muitos problemas para nós. Né? Alguns problemas menores, alguns problemas muito grandes, né? Mas isso não significa que a graça de Deus é menor. Isso não significa que a graça de Deus parou na sua vida. Isso não significa que você agora está descoberto da graça de Deus quando há um acidente, quando há um problema na sua vida. Quando você deixa de crer, quando você duvida, né? Quando você tem medo. Não significa que Deus não deixou de ser gracioso para com você. Mas a graça de Deus, ela quer te levar cada vez mais a ser transformado à imagem de Cristo. Ser levado a uma posição em que a única coisa, o único temor no seu coração será não agradar a Deus. Como foi com o nosso Senhor Jesus, ali no Getsemane. A única coisa que estava no coração do Senhor que o perturbava era ser desconectado de Deus por causa dos nossos pecados. A única tristeza no seu coração era exatamente essa. O Senhor Jesus passou por essa situação, cheio da graça de Deus.
Se os irmãos leem, por exemplo, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A graça é que nos faz agradáveis a Deus em Cristo. Então você quer andar de maneira que agrade a Deus? Você quer chegar no final da sua vida e dizer: eu corri a carreira, eu lutei todas as lutas que Deus me deu, eu terminei a minha carreira, agora a coroa da justiça me está guardada. Você quer falar isso para Deus? Pela graça. Não existe uma outra forma de você chegar lá. É pela graça. É pela graça de Deus que opera em você dia após dia. Em todas essas situações que eu acabei de falar. Para você ser agradável a Deus, não há uma outra forma. Não é comendo, não é deixando de comer, não é passando a noite em claro, não é fazendo qualquer tipo de coisa humana que você possa imaginar. É pela graça de Deus. Essas coisas, você pode ser levado a elas pela graça de Deus. Quando Deus te diz para você: eu quero isso e aquilo. Eu desejo que você faça dessa ou daquela maneira. Tudo isso, irmãos e irmãs, pela graça de Deus. Não é o contrário. E aí você é agradável a Deus na pessoa do Senhor Jesus. A graça de Deus te faz agradável a Ele. Não há um outro caminho. Não há outra situação. O que eu estou tentando dizer para os irmãos e para as irmãs: não é que a nossa vida é uma vida infrutífera. Não é que a nossa vida ela não tenha coisas que a gente faça ou que a gente deixe de fazer. Nós vivemos num mundo em que, sim, a gente tem que fazer escolhas, a gente tem que fazer coisas e deixar de fazer coisas. Mas não são essas coisas que nos definem como cristãos. O que nos define como cristão é que nós fazemos ou deixamos de fazer porque nós vimos a Cristo. Porque nós fazemos essas coisas ou deixamos de fazer essas coisas porque nós o amamos. Porque Ele é Senhor das nossas vidas. Porque nós queremos agradá-lo. Porque nós queremos que Ele se satisfaça em nós por causa do serviço, do trabalho dele mesmo em nós. É isso. Não sei se ficou claro para os irmãos e para as irmãs. Porque senão nós entramos num ritual ou em rituais. Nós começamos a entrar em situações da nossa vida em que nós vamos começando a colocar um monte de coisas que nós devemos e não devemos fazer apenas porque achamos que vamos agradar a Deus fazendo ou não fazendo. E aí nós voltamos para a lei. Por isso que a palavra de Deus nos exorta de uma maneira veemente, muito forte, dizendo para nós termos cuidado, porque em algum momento da nossa história, como aconteceu com alguns, nós podemos negar o Senhor que nos salvou. Quando eu começo a dizer: não, essa atitude na minha vida aqui é o centro da minha vida, eu preciso fazer isso para agradar a Deus. Daqui a pouco eu começo a dizer: bem, se eu faço essas coisas por mim mesmo, né? E eu acho que essas coisas agradam a Deus, eu não preciso de um Salvador. É o contrário, irmãos. É o contrário. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu coma? O Senhor quer que eu não coma? O Senhor quer que eu passe a noite acordado? O Senhor quer que eu vá para o monte? O Senhor quer que eu durma? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu quero fazer, Senhor, é agradar o teu coração. Essa é a vida, irmãos. Abundante para a qual nós estamos sendo chamados. É termos os nossos olhos em Cristo. É nós olharmos para Ele ser o centro das nossas vidas e Ele ser o Senhor das nossas vidas, para que nós, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus.
É isso. Parece uma coisa simples, e é. E é. Mas o trabalho do diabo, o trabalho da nossa carne, o trabalho desse mundo é: faça coisas, produza, trabalhe, sue a camisa, faça todas as coisas que você precisa fazer para agradar a Deus. A palavra de Deus é: assim como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como é que você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Falamos disso agora há pouco. Um dia o Espírito Santo abriu os seus olhos e disse: você é um pecador. E você é um pecador tão miserável, você está numa situação tão infeliz, que você não tem nada que possa fazer para que você se conecte a Deus. Aí, graças a Deus, a história não parou aí. Porque o mesmo Espírito Santo diz para você: porém, tem uma pessoa que fez o que você precisa. Tem uma pessoa que passou pelo que você não pode passar. Porque você não tem as credenciais dessa pessoa. E essa pessoa oferece de graça para você a vida dele, a salvação. É Jesus Cristo. Você foi salvo assim, eu fui salvo assim. Puxa, eu tenho um monte de pecados, mas meus pecados foram pagos por uma pessoa que não cometeu pecado. E agora eu estou reconectado, eu estou conectado a Deus pela vida dele. Aí eu começo um processo em que eu falo assim: bem, então, agora eu amo essa pessoa. Eu quero agradar essa pessoa. O que ele fez por mim, ninguém poderia fazer. Ninguém poderia e ninguém gostaria de fazer. Eu quero agradar essa pessoa. E agora, a palavra de Deus diz: assim como você o recebeu, ande nele. Continue olhando para ele. Seja servo dele. Tenha comunhão com ele. Ande com ele. Ele está agora em você. Você creu? O Espírito Santo está aí. Agora ele está em você. Ore. Viva uma vida que agrade a Deus na força que Deus te dá. No poder que Deus te dá. Você mesmo não tem poder nenhum para fazer nada para Deus. É a graça. Então, para ser agradável, e também tem um versículo para ser agradável a Deus, é só através da graça. E também tem um versículo, comecei a falar e eu mesmo me interrompi. Tem um versículo em Hebreus também. Aí no capítulo 12 de Hebreus. Versículo 12, versículo 28. Diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, você quer servir a Deus de maneira agradável? Retenha a graça. É pela graça. Senhor, sabe o que é a graça, irmãos? É isso. Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Quando eu abro os olhos de manhã, na hora que eu acordo, pela graça de Deus que me mantém vivo, eu preciso ter consciência de que nos primeiros minutos do meu dia eu já posso desagradar a Deus. Com pensamentos, com medos, com algum tipo de atitude. E pode ser um dia em que eu possa realmente viver totalmente de maneira desagradável a Deus. Por isso, irmãos, eu já devo abrir os olhos e pensar: Senhor, sem ti nada posso fazer. Mais um dia que o Senhor está colocando à minha disposição. E se eu chegar ao final dele, Senhor, que seja pela tua graça. Que seja em obediência ao Senhor pela tua graça, Senhor. Graça constantemente. Agora, rapidamente, irmãos, nós também temos, nessa perspectiva, dois perigos, e aí que eu gostaria de conectar isso com o que estava acontecendo com os coríntios.
Porque os coríntios tinham tudo isso que eu estou falando para os irmãos à disposição deles, como nós temos. Não tinha nada diferente. O Senhor Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. A graça que o Senhor estava disponibilizando para os coríntios é a mesma graça que Ele disponibiliza para nós hoje. Para os romanos, para os efésios, para os tessalonicenses, para Paulo, para Pedro, para todos nós, é a mesma graça. O grande problema é que nós, talvez, não entendendo bem essa questão da graça, nós podemos entrarmos em duas situações. Nós podemos fazer pouco caso da graça. Nós podemos fazer pouco caso da graça. Aí mesmo em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 28, diz assim, Hebreus 10, 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É um perigo, irmãos. É um risco. Eu começo a achar que eu devo fazer as coisas com a minha própria força. O Espírito da graça. Eu começo a achar, irmãos, que a graça de Deus ela não é suficiente para mim. Eu preciso introduzir algumas coisas na minha existência. Eu preciso fazer algumas coisas. Notem a diferença disso, irmãos. Eu fazer alguma coisa levado pela graça de Deus, levado pelo poder de Deus, pela autoridade de Cristo na minha vida, isso é uma coisa. Eu fazer coisas para agradar a Deus, porque acho que essas coisas elas serão suficientes em si mesmos para agradar a Deus, isso é outra coisa. Eu estou dizendo, Senhor, o que o Senhor fez em Cristo Jesus não é suficiente. Eu preciso também acrescentar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou dizendo, Cristo não é suficiente para mim. Quando você, no seu acidente de percurso, quando você cai, você peca, e você fica dias e dias amargurado, né? Você se arrepende, você vê a bobagem que você fez, e você fica dias e dias e dias e dias amargurado, tentando, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou orar, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque tentando me reconectar com Deus, você está fazendo um agravo ao Espírito da graça de Deus. Você está pisando o sangue que foi derramado por você. Porque no momento em que você diz, Senhor, miserável homem que sou, olha de novo o que eu fiz, Senhor. Olha a situação na qual eu entrei. Olha essa independência minha com relação ao Senhor. Imediatamente, irmãos, quando o seu coração sincero está quebrantado diante de Deus, o Senhor não resiste a você. O Senhor te perdoa. Mas o nosso senso de justiça, ele nos diz, você precisa resolver. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa trabalhar para você pagar o que você fez. Uai, mas o que Cristo fez, como foi lembrado agora há pouco no Partir do Pão, não é suficiente? É absolutamente suficiente, irmão. Esse é o primeiro grande risco, irmãos. Ainda em Hebreus, também aqui aí no capítulo 12, também não, no capítulo 12, que lemos anteriormente, diz assim no capítulo 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, cuidado, porque nós podemos considerar pouca ou nada a graça de Deus. Nós podemos nos privar da graça de Deus e permitir que raízes e amarguras cresçam no nosso coração. Situações que nos afetam, nós pegamos as situações e nós achamos que as situações são maiores do que o sangue, as situações são maiores do que a graça, são maiores do que o poder de Deus nas nossas vidas. E nós, então, nos privamos da graça de Deus. Temos que ter esse cuidado.
E a outra situação que também precisamos ter cuidado, e aí é a situação, para mim é a situação dos coríntios, irmão. É Judas, a carta de Judas, no versículo 4. Judas, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, homens que convertem em dissolução a graça de Deus. Eu acho que este é o problema dos coríntios. Porque os coríntios sabiam que eles tinham sido salvos. Eles sabiam que eles tinham recebido a vida de Deus, a graça de Deus. Eles tinham recebido dons. Eles eram pessoas verdadeiramente salvas pela graça de Deus. Mas me parece, irmãos, que os coríntios não entenderam que a graça de Deus, ela também serve, ela também é para que nós vivamos uma nova vida, uma vida na perspectiva de Deus. Tem um termo que foi estudando, lendo, né, talvez. Pode ser até que esse termo, né, tenha sido usado em outras situações, mas eles dizem que foi cunhado por Martinho Lutero, quando ele, né, teve aquele despertamento da parte de Deus, da salvação pela graça, e graças a Deus por isso, né? Mas um termo, ele é até difícil de falar, chama antinomianismo, né? Que significa contra a lei. Contra a lei. Na seguinte perspectiva, depois que você creu, depois que você foi salvo pelo Senhor Jesus, pela sua graça, não existe mais nenhuma lei para você seguir. Você pode fazer o que você quiser. Não sei, aí eu não fui estudar, irmãos, eu acho, talvez não, que Martinho Lutero ele tenha seguido este caminho. Tá? Não vou entrar nisso, depois os irmãos podem até me ajudar. Né? Eu só queria pegar esse termo. Tá? Mas esse termo, o que vai significar, e aí talvez o nosso grande problema, porque aí as pessoas, quando o próprio Paulo estava falando a respeito da salvação pela graça, as pessoas começaram a falar isso. Não, o que Paulo está pregando aí é que a gente pode fazer o que quiser. Aí Paulo falou, não, eu não estou falando isso. Né? Ele vem trazer essa correção. Mas pode ficar para nós, pode começar na nossa mente um processo de tornar a graça de Deus algo barato. Algo barato. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, você está salvo, né? Então, cada um de nós aqui tem o Espírito Santo. Então, por favor, não me julgue. Eu faço o que eu acho melhor. Eu faço o que eu acho que está certo, que o Espírito Santo habita em mim, eu faço. Isso não é bíblico. Isso não é o que a palavra de Deus chama de viver conectado à cabeça. E por conseguinte, ao corpo. Isso não é o que a palavra de Deus chama de vida cristã. Todos nós sabemos o que temos e o que não temos, o que devemos e o que não devemos fazer. Nós sabemos que há coisas que nós devemos passar longe. Todos nós sabemos. Mas o antinomianismo vai dizer para nós, não existe mais lei. Não há mais lei. E talvez de uma maneira inconsciente, aquela igreja em Corinto, eles talvez chegaram num ponto em que vale tudo, né? Porque Paulo tem que trazer orientação sobre muitas coisas da vida deles, coisas práticas, que eles estavam falhando como cristãos. Eles abrigavam entre eles uma pessoa que estava tendo um pecado que nós aqui hoje, o nosso cabelo, né? Os que têm cabelo, né? Não ficaria arrepiado, né? Nós ficaríamos arrepiados se soubesse que tem um irmão no nosso meio que tem uma madrasta que está se deitando com ela. Os coríntios estavam tranquilos. Paulo falou, mas não é possível. Não é possível. Vocês não vão julgar isso? Nós vamos julgar isso. Problemas de casamento, problemas... os irmãos, situações no partido do pão, os irmãos levavam comida, comiam, outros ficavam sem comer.
São situações práticas do dia a dia, irmãos, de pessoas que conheciam a Cristo. Pessoas que conheciam a Cristo. Mas, irmãos e irmãs, nós não corremos o mesmo risco? Eu não corro esse mesmo risco? Claro que corro esse mesmo risco. Por isso, nós precisamos colocar os pingos nos is. Nós precisamos saber que a graça, ela não apenas nos tirou de um sofrimento futuro, do inferno, mas ela também nos assegura uma vida elevada, uma vida em um outro padrão de santidade diante do nosso Deus. Isso é a graça de Deus. Eu gostaria de gastar esses 10 minutinhos que faltam, irmãos. Eu tenho ainda. Tá? Né, se não ficou muito claro para os irmãos, eu acho que realmente, né, eu acho que o Espírito Santo ele tem poder para trazer isso, esclarecer para nós, né, mas se os irmãos forem como eu, né, essa é uma coisa que eu preciso meditar muito a respeito dela. Né, essas coisas todas que eu estou falando para os irmãos, que eu fui lendo, eu ainda preciso meditar muito sobre elas. Porque uma vez que isso ganha o meu coração e ganha os nossos corações, irmão, nós vamos mudar de vida. Mas eu queria trazer um acontecimento no Novo Testamento que eu acho que ilustra muito bem essa questão da graça. E é um acontecimento muito bonito. Eu estou falando aqui de duas situações que acontecem ali bem próximas. Eu não vou ler, irmãos, porque para a gente ganhar o tempo, os irmãos depois leiam o Evangelho de Lucas. Tem duas situações que, na perspectiva aqui, está no mesmo capítulo, está pertinho, está em capítulos próximos, está pertinho, parece que, quando eu penso, parece que aconteceu uma logo depois da outra, né? Parece que, e pode ter sido mesmo, né? Do jovem, aquele príncipe, né? O Mateus, me parece, chama de príncipe, né? E aqui o Lucas, ele vai falar o jovem rico e de Zaqueu. Nós já vimos muitos compartilhares sobre essas duas pessoas, né? Mas eu gostaria para ilustrar, para terminar com ela, para nós talvez percebermos, tentarmos entender como é que a graça de Deus ela age nas nossas vidas. Então nós temos duas pessoas, as duas elas se aproximam de alguma maneira do Senhor Jesus, né? O jovem rico de uma maneira mais tranquila, né? Mais uma maneira melhor, né? Ele tem ali um diálogo, ele se aproxima do Senhor Jesus. E Zaqueu, que ele vai tentar um jeito de ver o Senhor Jesus. Então, o jovem rico, a gente sabe o que acontece, ele se aproxima do Senhor Jesus com uma pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ter alguma coisa no futuro? E ele chega diante do Senhor dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus já dá uma corrigida na perspectiva. O Senhor Jesus fala assim: você está me chamando de bom? Você é uma pessoa que conhece a lei. Você sabe que bom só existe um, que é Deus. Você me considera Deus? Talvez uma perspectiva, uma maneira de nós podermos pensar. E o Senhor dá essa resposta para ele, não é de qualquer maneira. As palavras não saíram da boca do Senhor aleatoriamente. Né? O Senhor, ele faz uma. E o Senhor então fala para ele: olha, você quer herdar a vida eterna? Então cumpre os mandamentos. E o Senhor vai falar para ele: faz isso, faz aquilo. E ele fala: Senhor, eu já observo todas essas coisas desde a minha mocidade, eu faço tudo isso aí. O Senhor fala: ok. Não, o Senhor não fala: não, mentira, você não faz. Não, o Senhor fala: ok, mas tem uma coisa que te falta. Vai, vende os seus bens, dá aos pobres, vem e me siga. E a gente sabe o que aconteceu, que o jovem ele vai embora. Do outro lado da moeda, a outra história, é que nós temos uma pessoa que tinha muito problema, né? Então nós temos um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que também era rico. Porque os irmãos lembram que quando o Senhor Jesus vai falar para os seus discípulos, porque os discípulos falam assim: mas como é que é isso? E o Senhor fala: ó, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Aí você fala, então não tem jeito aí. Aí nós temos então a outra história, que é a história do Zaqueu. Antes da gente falar da história do Zaqueu, eu gostaria só de colocar alguns pontos aqui, que nós vamos colocar o contraponto na história do Zaqueu. Vai ser rápido, irmãos, eu prometo não alongar muito não. O jovem rico, ele não procura o Senhor Jesus por causa do Senhor Jesus. Ele procura o Senhor Jesus porque ele queria ter uma garantia de conseguir alguma coisa futura. O desenrolar da história mostra isso. O seu interesse era em ter as coisas deste mundo, mas também ter a vida eterna. Ele queria garantir para si não só o bem dessa terra, do qual ele já usufruía, mas também o bem, pois o coração dele não estava no Senhor Jesus. Ele não desejava a pessoa de Cristo. Ele desejava alguma coisa que ele julgava que Cristo poderia dar a ele. Um ensinamento como mestre. Um ensinamento como mestre. Porque talvez o Senhor Jesus falasse com ele, o negócio é o seguinte, faz isso, 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 eu já faço. Então, tá tranquilo, cara. Continua fazendo o que você está fazendo. Você vai entrar no reino dos céus. Mas o Senhor fala com ele, olha, deixa eu te falar uma coisa. O seu problema é no coração. O seu coração, ele não está em mim. O seu coração não está nas coisas celestiais. O seu coração não está em Deus. O seu coração está em você aproveitar ao máximo essa vida e ainda ter uma coisa boa depois que você partir dessa vida. Porque ele sabia, inevitável, um dia ele ia deixar as riquezas. Mas ele queria uma garantia, ele queria saber como fazer para ele também ter êxito depois que ele partisse desse mundo. Uma pessoa como essa, ela não conseguirá se aproximar de Cristo. Porque o coração dela já tem um Senhor, já tem um Deus. Por outro lado, nós temos Zaqueu. Zaqueu ouve falar que Jesus ia passar por ali. Ele era rico e era chefe dos publicanos. Zaqueu era odiado, pode ter certeza disso. Zaqueu era uma pessoa que ele não era querido ali pelo povo de Israel, não. E Zaqueu, o Espírito Santo tocou o coração de Zaqueu, Zaqueu queria ver o Senhor Jesus. Não sei, irmãos, a gente não sabe, a gente, né? Mas eu não imagino Zaqueu do alto de uma árvore, né? Gritando com o Senhor Jesus e perguntando alguma coisa para ele. Eu acho que ele queria ver Jesus. Ele queria ver o Senhor. O coração dele já tinha sido tocado pelo Senhor. Ele já tinha ouvido falar a respeito do Mestre. Ele falou, eu quero ver esse homem. Mas eu sou baixinho. Não tem como eu ver. E ele sobe numa árvore. E é espantoso, irmãos, o que acontece na história de Zaqueu. Um publicano rico. O Senhor vai passando, olha para cima, vê o Zaqueu. O Senhor não foi surpreendido, é claro que o Senhor sabia que Zaqueu estava ali. Fala, Zaqueu, sabe até o nome dele, né? Desce daí, só. Hoje eu vou comer lá na sua casa. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que acontece? Nessa história da graça maravilhosa, não é que você um dia planejou, você um dia, de alguma maneira, você se aproximou de Deus. Você se aproximou de Cristo. Não. Você começou a ouvir a respeito de Cristo. E um dia o Senhor te chamou pelo seu nome. Um dia o Senhor chamou você pelo seu nome. Um dia o Senhor disse para mim, Celso, desce essa árvore que hoje eu vou comer na sua casa. Porque o Espírito Santo tem esse poder, irmãos. Ele nos leva a Cristo. Ele começa um trabalho na sua vida e ele vai te mostrando essa pessoa. Ele vai te mostrando o seu estado e ele vai te mostrando Jesus. E você fala, puxa, eu quero conhecer essa pessoa. Eu preciso conhecer a Jesus Cristo. O Senhor vai com Zaqueu. Zaqueu desce da árvore. Eles entram e eles começam a comer. E muito provavelmente, irmãos, o Senhor deve ter falado algumas coisas ali.
Zaqueu, maravilhado com aquela pessoa, já estava, né? Zaqueu se levanta e fala assim: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E se alguém foi defraudado por minha causa, eu vou dar 4 vezes mais. Os discípulos, não sei se eles pensaram nisso na hora, né? Um homem rico, né? Nós hoje, talvez, com a escritura diante de nós, né? Talvez imediatamente a gente conectasse as palavras à palavra do Senhor Jesus. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Irmãos, aí eu quero dizer para os irmãos isso. Como a graça funciona nas nossas vidas, irmãos? A graça de Deus, ela vai encontrar uma forte barreira nos nossos corações quando o nosso interesse for alguma coisa além de Cristo. Quando o nosso interesse for alguma bênção que Cristo pode nos dar. Quando o nosso interesse for algum livramento que Cristo pode nos dar. A graça de Deus achará uma passagem para os nossos corações. Quando o nosso interesse for Cristo. Quando eu subir na árvore e falei, a única coisa que eu quero é ver Cristo. A única coisa que eu desejo é ver esse homem. Tudo que eu quero é ver esse homem. E aí, irmãos, quando o Senhor ele penetra nos nossos corações pelo Espírito Santo, o seu trabalho começa em nós, que eu digo, Senhor, sabe essa riqueza que eu tenho? Pode ser muita, pode ser pouca, pode ser quanto for. Sabe essas coisas que eu tenho? Não me vale de mais nada, Senhor. Essas coisas não têm valor nenhum para mim. Eu já encontrei aquele que tem valor absoluto para mim. Aquele que me satisfaz. Por isso, Senhor, metade dos meus bens pode dar para os pobres. E eu vou dar 4 vezes mais se eu passei a perna em alguém, se eu fiz um mal para alguém. Eu fico pensando, talvez Zaqueu depois ele tenha ficado até pobre, né? Porque quantas pessoas, né, ele deve ter tirado além da conta, né? Como naquela posição que ele estava, quanto ele não tinha tirado das pessoas. Mas não importava mais, irmãos. A riqueza não importava mais para esse homem. Porque o que importava para ele, irmãos, é que ele conhecia a Cristo. E é a graça de Deus, irmãos, que nos faz abrir mão de tudo que nós temos por causa de Cristo. Não é um esforço da minha parte. Eu não faço um esforço para amar a Cristo. Eu sou levado por Ele, pelo Espírito Santo, pela sua graça, a amá-lo. E quando nós chegarmos na eternidade, e alguém perguntar para nós, e aí, conta a sua história. Nós podemos resumir numa frase. Foi graça. Foi a graça de Deus em Jesus Cristo. Foi a graça. Foi isso que me trouxe até aqui. Porque um dia eu o vi. E depois que eu o vi, eu quis segui-lo por toda a minha vida. Por isso nós estamos aqui. Essa é a razão. Entendam o que eu vou falar. Abandone os seus esforços. Para de tentar agradar a Deus por alguma coisa que você está construindo. Vá aos pés do Senhor Jesus, do nosso Salvador. Diga para Ele, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor deseja fazer na minha vida? O que o Senhor quer? E, Senhor, como é que o Senhor vai fazer? São as palavras de Pedro, quando o Senhor fala, vocês também querem ir embora? Vocês querem ir? Pedro fala, Senhor, para onde? Para onde que eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor. O Senhor é o único. Onde que eu vou encontrar isso, Senhor? Não tem lugar nenhum que eu vou encontrar alguém como o Senhor que fala o que o Senhor fala, da maneira como o Senhor fala e faz o que o Senhor faz. Nenhum de nós, irmãos, deve se afastar do Senhor Jesus e colocar outras coisas nas nossas vidas para serem, de alguma maneira, uma muleta para eu chegar a Deus. Não precisamos mais. Ele nos deu vida, e vida em abundância, quando nós estávamos perdidos
mortos nos nossos delitos e pecados. Eu queria só ler, para encerrar, uma letra de uma música que ela, pelo menos, eu me identifico com ela. Ela é simples, não é uma letra muito rebuscada, não é um grande poema. Chama Ele Me Escolheu. He chose me. Ele me escolheu. Diz assim: eu não vou olhar para as coisas que deixei para trás. Ele me escolheu para segui-lo, para segui-lo. Aí, aqui eu me identifico muito. Fala assim: havia tantos outros que ele poderia ter escolhido para segui-lo. Outros com conhecimento e maior distinção. Homens com autoridade e habilidade poderosa, que sabem falar e ser ouvidos. Eu não sei exatamente porque eu estou aqui em casa hoje, mas hoje eu vou seguir ao meu Senhor. Era um dia como outro qualquer, até que eu ouvi dizer: siga-me. Deixei toda a dor no coração quando Jesus disse: siga-me. Eu me esvaziei completamente da minha antiga vida, sem pensar se isso poderia estar errado. E enquanto eu seguir os passos do Mestre, eu sei exatamente a quem pertenço, porque ele me escolheu. Eu não pude dizer não quando ele disse: siga-me, e você será um pescador de homens. E a partir de agora, não vou olhar para trás para as coisas que deixei. Ele me escolheu para segui-lo. Ele me escolheu para segui-lo. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, porque não foi uma escolha nossa, Senhor. Não fomos nós, Senhor, que escolhemos seguir a Ti, Senhor. Não foi, Senhor, Senhor, não foram coisas, Senhor, que nós fizemos, Senhor. Senhor, nenhum potencial que tínhamos, Senhor, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Senhor. O Senhor nos salvou porque o Senhor nos escolheu, Senhor. O Senhor quis. O Senhor colocou os seus olhos benditos, Senhor, santos em nós, Senhor. Senhor, Ele nos tirou, Senhor, do lamaçal do pecado. Nos tirou da morte, Senhor. Nos trouxe para a vida, Senhor. Senhor, Ele nos deu o Teu Espírito Santo e a Tua graça, Senhor, infalível, Senhor, para nos acompanhar por toda a nossa vida e por toda a eternidade, porque também na eternidade será graça, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos nessa manhã, Senhor, para que possamos, Senhor, colocá-los em Ti, Senhor. Senhor, e não sejamos mais enganados, Senhor, pelo mundo, pelo diabo, Senhor, pela nossa carne, Senhor. Não temos como fazer, Senhor. Nós temos quem faz e quem fez, que é o Senhor Jesus, que habita em nós pelo Espírito Santo hoje. Bendito é o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Bendito é o Teu nome.